Olá! No programa de hoje eu vou conversar com Antônio Wróblewski, presidente do Conselho de Administração da BBM Logística, conselheiro da Pathfind, especialista em logística, engenheiro com MBA pela New York University e também sócio da Arrow Logística e Participações. Olá, Antônio, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo em nosso programa. Tudo bem, Renato, muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Que bom. Antônio, eu já falei um pouquinho aí de você, mas se você puder contar um pouquinho mais da sua formação e da sua experiência profissional, antes da gente começar a conversar, acho que seria importante. Ok. Bom, eu sou engenheiro por formação, original, né? Eu sou engenheiro eletrotécnico, formado pela FEI. E falar muito da minha formação é muito longa. Eu tenho 40 anos de vida profissional, mas eu comecei minha vida com uma empresa chamada Singer, que vocês todos conhecem, e aí eu acabei sendo transferido para os Estados Unidos, e lá eu transferido por eles, né? E lá eu fiz meu MBA na New York University. E aí fiz algumas coisas extras, fiz o Wharton University, aqueles cursos de verão. Passei uma parte da minha vida fora do Brasil, essa parte nos Estados Unidos, 7 anos, depois fiquei mais 4 anos na Europa, entre Alemanha e França. E voltei, quando voltei, logo 2 anos depois, a Singer foi vendida para um grupo chinês, e eu saí e fui fazer minhas últimas três empresas de vida. Eu fui country manager da DHL, todos conhecem, na época chamava-se MKS, durante o meu tempo ela se transformou em DHL. Eu fui a pessoa que trouxe a Hertz para o Brasil. A Hertz era uma master franquia, a gente trouxe a operação Hertz para o país, e fui presidente da Ryder, que era a maior, ainda hoje é uma das grandes empresas de logística do mundo. Eu fui o funcionário número 1 dela em 1996. Com a saída dela do Brasil, eu acabei criando a Avro Logística e Participações, e aí eu passei a fazer alguns investimentos. Teve alguns durante a vida, mas basicamente um deles é a Pathfind, que é essa empresa que a gente entrou em 2018, eu e um grupo, compramos uma parte dela, era uma startup, não era bem uma startup, porque tinha 4 anos já de vida, e a gente continua com ela, tomamos muitas ações de melhorias nela e preparação dela para o mercado. E em 2013 eu também fui fazer o projeto chamado Projeto BBM, que era, na verdade, era estruturar a empresa para poder receber um investidor e também levar a empresa ao mercado. Em 2017 nós trouxemos o Stratos, que é um fundo de investimento, e a empresa que em 2013 faturava 300 milhões, esse ano vai faturar 2 bi de reais. É uma empresa listada e só não é aberta ainda em função do próprio mercado, mas é uma empresa listada que segue literalmente todos os compliance de uma empresa desse tamanho. Então, a BBM tem mais de 5 mil funcionários no Brasil. Estamos em todo o Brasil, de norte a sul, e temos tido uma experiência muito interessante com o ESG, que eu sei que é um dos focos seus, que a gente vai poder falar um pouco mais depois, mas é isso. Acho. Não, muito bacana. E uma experiência interessante, né, Antônio? Tanto ter vivido nos Estados Unidos quanto na Europa, que eu acho que são conceitos de vida, né, praticamente bem diferentes, né, a cultura muito diferente uma da outra, então eu acho que é interessante até para o mercado de trabalho, né, você passa a entender questões relacionadas a consumo, proteção ambiental, a questão da logística, e né, acho que é um pouco do que a gente vai conversar hoje.
E, né, falando, então, já entrando um pouco nessa questão, as estratégias aí do ESG e tudo mais, como que você vê essas políticas de ESG, né, e a questão de logística para uma diminuição aí de impacto, eventualmente, no meio ambiente? Como você acha que o ESG pode ajudar, né, pode contribuir para um menor impacto ambiental nas questões de logística? Eu gosto muito de um motezinho, que você já deve ter ouvido falar bastante. Nós não temos plano B, né? O nosso plano A é o único, é o Terra. Então, quem costuma trabalhar com contingências para tudo, para essa contingência nós não temos. A logística, ela é um grande contribuidor e pode ser um grande alavancador às empresas e tudo mais, mas ela precisa de uma preparação, ela precisa de investimentos, ela precisa de uma opção de coisas que o Brasil hoje falta. Eu dou um exemplo para você. Se você roteiriza a sua frota, vamos lá, você tem 1.000 caminhões. Qualquer empresa grande aí tem mais de 1.000 caminhões e que jogam, todo mundo sabe, né, gás carbônico total para a atmosfera. Se você faz um projeto de roteirização, você consegue diminuir entre 10% e 15% o número de caminhões e fazer a mesma necessidade, e ter a mesma necessidade, porque ela otimiza suas rotas, ela aprende, porque ela é um machine learning que trabalha com IoT e inteligência artificial junto. Então, a logística em si, ela, no Brasil, eu estou na logística há muito tempo, como você viu, DHL, a própria Hertz é uma empresa de locação, mas é uma empresa muito mais de logística, porque você tem que estar no momento certo para que o teu cliente chega para alugar um carro. A logística no Brasil sempre foi tratada como segundo plano, sempre foi tratada como um fornecedor, sempre foi qualquer squeeze, qualquer aperto que tinha que dar, você vinha e dava na logística, nos transportadores e tal. Depois da pandemia, começou-se a reconhecer a importância da logística e começou-se a reconhecer a importância da parceria estratégica. Eu conto uma coisa para você, Renata, que eu vivi isso. A Singer era um dos maiores exportadores do mundo de máquinas de costura. A fábrica brasileira da Singer, à época, fabricava mais de 1,5 milhão de máquinas de costura ano. E tinha um grande país importador, né? Tinha na época, que era a Alemanha. E a Alemanha chegou e impôs uma regra: exportação só com madeira tratada. Vocês têm 2 anos para adequar, e tratada e madeira certificada, né, evidentemente. Senão vocês não exportam mais para a Alemanha. Quem demorou para entender isso ficou sem exportar para a Alemanha, porque ela levou a sério em 2 anos depois. Dois anos depois ela passou a aplicar. E a ESG, ele vai pelo mesmo caminho. Tem muita gente falando em ESG, tem muita gente que pega mantras e motes e põe dentro de ESG. Eu comprei caminhão elétrico. Tá bom. Eu emprego negros, LGBTI. Tá bom. Só que ESG é muito maior que isso. Muito maior do que isso. Eu não tenho a menor dúvida que ESG, nos próximos 5 anos, vai fazer parte dos planos de remuneração dos executivos nas empresas. Como hoje tem, por exemplo, se você diminuir turnover, você tem mais X% de bônus. Se você não tiver acidente, você vai ter mais Y%. O ESG vai fazer parte disso. E é bom que as pessoas entendam isso, porque daqui a 5 anos, seus salários poderão ser comprometidos por funções. Então, eu diria assim, no momento que nós vivemos hoje, e no momento que nós não temos um plano B para o nosso mundo, ou você se adequa, ou você se adequa. Sabe, da mesma forma que eu tenho dito, e aí por experiência e por calo, como eu dizia meu pai, se você não digitalizar, você em 5 anos morrerá. Tenha isso como decisivo para a sua empresa, porque você não vai mais conviver no mundo daqui a 5 anos.
A gente tem visto que isso é uma realidade e a gente tem visto que fazer um processo de ESG dentro da empresa não é simplesmente comprar um caminhãozinho elétrico, não é simplesmente contratar negros e etc., né? Não é simplesmente ter governança, porque governança tem uma exigência da B3, por ser você, é sim um conjunto de empresas com fim proposto. É muito mais complexo, né, Antônio? Acho que você colocou aí alguns pontos sobre o ESG e tem muita confusão, né? Acho que as pessoas não têm o conceito propriamente claro do que é ESG, o que não é, o que faz parte, e de repente acho que qualquer medida relacionada a uma diversidade, qualquer medida relacionada a uma proteção ambiental, já são práticas de ESG, e na realidade não, né? Não. É muito mais do que isso. É. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo, e muito importante para o segmento de logística. Essa questão, né, que eu até comentei da sua experiência de fora, porque realmente acho que o Brasil é um país muito carente no sistema de logística, se comparado, né, América do Norte e Europa. Óbvio que Europa você tem aí a questão dos países, né, num tamanho muito menor do que a gente tem o Brasil. É muito mais fácil, talvez, mas você tem uma estrutura muito maior, muito mais diversificada. E a mesma coisa, acho que Estados Unidos. E a questão do que você trouxe, né, talvez do antes pandemia e pós-pandemia, até do porquê o ficar em casa, o aprender um pouco mais o consumo pela internet despertou essa necessidade de colocar a questão da logística na pauta, né? Do se pensar, da necessidade de fato da logística, que é super importante para o país, para o comércio, para a indústria, para tudo, né? Eu dou um número para você. O Brasil, 65% dele é transportado por rodovia. Não porque queremos, porque não temos, é diferente. Uhum. Né? 75% das estradas brasileiras, elas são de qualidade ruins ou péssimas. 75%. E nós temos o mesmo número de quilômetros de linhas de trem que tem a Argentina. Olha você. Então, uma das maneiras de você melhorar, você reduzir o efeito gás carbônico, o efeito estufa, você ter uma multimodalidade que funcione. Então, você, por exemplo, não faz viagens de mais de 1.000 quilômetros que não seja com trem. Trem pode ser elétrico, pode ser... Você já está inserindo. Esse é um detalhe, mas no Brasil não dá para fazer isso, porque você não tem ferrovia suficiente. Então, é muito difícil para a logística, no Brasil, viver isso. Mas é o que nós temos para hoje, como eu sempre digo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu melhor em cima da realidade que eu tenho. Eu não posso mais usar termos comparativos. Uma vez me perguntaram, mas, na sua opinião, o que seria o ideal? O ideal seria ter 40% rodoviário, como é mais ou menos a matriz americana. Tem uns 30% ferrovia, outros 30% água, né? Seja o que for, se rio ou se mar, e você teria uma matriz muito melhor, muito menos agressiva ao meio ambiente e muito mais eficaz. Agora, não adianta eu sonhar com isso. Adianta eu sonhar na hora de eu eleger e de eu ter pessoas que pelo menos tenham compromisso com isso. Fora isso, eu pouco posso fazer, eu posso fazer lobby, eu posso fazer isso, mas eu não posso fazer mais nada que isso. Então, mas a gente vive muito isso no dia a dia. Por exemplo, um dado importante, a partir do ano que vem, 2023, todos os motores de caminhões, principalmente os europeus, que é a grande maioria, né, Scania, Mercedes, Volvo, elas mudarão para um motor chamado Euro 6. Uma das características desse motor é menor consumo. Mas nós, brasileiros, veja que coisa no sense, nós brasileiros temos hoje a frota nossa em 20 anos. Ou seja, a idade da frota nossa é de 20 anos.
Nós não estamos falando mais em Euro 6, Euro 5. Euro 5 são os caminhões produzidos até hoje. Então, nós estamos atrás, correndo sempre atrás. A partir do ano que vem, esses caminhões novos, eles custarão mais caro que os caminhões atuais, mas eles poluem menos. Então, a gente vive realmente um momento muito ruim. E a gente sempre viveu. A gente, nos últimos 40 anos, não tem investido mais que 1% em infraestrutura. Sim. E isso prejudica, quando a gente tem belos sonhos de ESG. Então, nós tomamos uma decisão. O que nós efetivamente podemos fazer que esteja nas nossas mãos e que isso possa nos levar a um mundo um pouco melhor? Então, a gente tem adotado uma prática, a gente fez um estudo muito grande para a nossa empresa e para o ambiente que nós trabalhamos, e a gente chegou à conclusão: eu tenho que fazer meu mundo todo dia melhor que o anterior. E a gente está usando isso como mantra, sabe? Eu entrego. A nossa mantra é isso: eu entrego. Então, se eu hoje conseguir fazer melhor do que ontem, já estou fazendo alguma coisa. Se eu hoje conseguir, por exemplo, passar treinamento adequado ao meu quadro pessoal, passar um estudo adequado que eu possa promover meu pessoal, eu estou fazendo a minha parte. Então, o que nós estamos fazendo é buscando fazer a nossa parte, aquilo que esteja em nossas mãos. E, ao mesmo tempo, apoiando causas que possam refletir melhor. E, Antônio, assim, a expectativa que a gente tem, né, é que o e-commerce veio para ficar e cada vez mais a gente vai ter talvez uma ascensão até nesse tipo de consumo, né? E daí, como que fica essas ações, né, ESG? Como que se implementaria? Como é possível implementar o ESG nessa cadeia aí varejista com e-commerce em ascensão e talvez com uma rede que a gente acaba tendo aqui no Brasil, que ela vai um pouco na contramão, né? Ela não favorece tanto essas ações. Deixa eu te falar duas coisas importantes. Uma das maiores empresas do mundo de logística é a DHL. A DHL fatura 81 bilhões de euros ano em logística. E 7% disso é e-commerce. É a última milha, é e-commerce. Muito bom. Eu estou falando que lá atrás, quando eu era DHL, a gente já estudava isso. A gente chama de last mile, ou seja, a última perna de entrega. Você tem muitas maneiras que basta você começar a fazer para você começar a sentir a diferença. Eu vou dar um exemplo. O mundo nosso hoje é feito por grandes depósitos. Então, sempre constrói-se grandes depósitos e desses grandes depósitos você sai para as entregas. Aí você pode pouco fazer. Nos Estados Unidos começou um movimento de ter depósitos menores, mais próximos aos centros de entrega, a gente chama de baricentro, né? E com isso eu posso mexer no modal. Então, eu vou falar um modal ideal para você trabalhar com tudo isso que nós falamos, melhorar a sua logística e ainda por cima contribuir fortemente para a ESG. Você faz a transferência por caminhão, ou seja, da fábrica até o depósito, ou interdepósitos. Dos depósitos você faz com veículos pequenos, inclusive aí veículos elétricos, para pontos que a gente chama de pick-up point ou chama ponto de entrega. E desse ponto você vai a gente chama de foot courier, né? O a pé, ou bicicleta, bike mesmo. Já existe projeto que integra toda essa cadeia. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa será a cadeia do futuro, para tudo. Então, e claro que se você fala assim, isso vale, eu tenho uma casa em Itu, isso vale para Itu? Não, não vale, né? Porque Itu é menor que um bairro qualquer em São Paulo. Agora, isso vale muito para São Paulo, para Salvador, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Os grandes centros, né? Para os grandes centros. Então, eu acho que a cadeia começa a mudar, e hoje você já vê movimentos grandes no Brasil de mini depósitos. Ou seja, você tem os grandes centros de distribuição
que estão fora das cidades, inclusive, eles estão perto dos eixos de entrada na cidade, e você põe dentro da cidade com veículos elétricos. Veículo elétrico ainda é caro, ainda não tem ponto de recarregamento, mas vai ter, está sendo acelerado o crescimento dele, e a gente vai ter uma cadeia ideal, muito menos ofensiva, e tal. Por exemplo, hoje, você tem um processo que é amarrar a carga. Você não usa mais plástico. Eu não sei se está acontecendo com você, mas comigo, cada vez que eu pego uma garrafa plástica, eu fico pensando onde é que vai parar essa maldita. Exatamente. Né? Porque logística reversa no Brasil ainda não existe. Não. Mas olha, eu vou contar um movimento, eu só não vou contar o ator, porque não tenho essa autorização dele. Mas eu tenho um conhecido no Rio de Janeiro, que ele tem vários grandes clientes. E basicamente os clientes são de São Paulo e ele entrega no Rio. E aí ele começou um processo, através de um grande cliente dele, que é o seguinte, ele vai fazer a entrega e chega para esse cliente e fala, o entregador é ele e o produtor é uma empresa de roupas. Aí ele chega na sua casa e fala, Renata, você tem alguma roupa para doar? Você fala, eu tenho, você quer me doar? Me dá, eu levo. Ele pega isso, faz a logística reversa, entrega na empresa que é o cliente dele, da qual ele é fornecedor, e ele dá o fim de economia reversa. Ele faz doação, ele tem acordo com ONGs e tudo mais. Olha que coisa linda. Eu estou vendo isso acontecer já com 5 grandes embarcadores do Brasil. Grandes. Então, ele está fazendo, ele está entregando na sua casa e, ao mesmo tempo, está recolhendo da sua casa aquilo que você não serve mais para você e que, na maioria das vezes, fica num canto da sua casa. Então, quando você for comprar dele novamente, você se lembra, puxa, eu vou separar alguma roupa para entregar para essa pessoa. Então, o mundo está pensando muito rapidamente nesse sentido, a pandemia apressou isso e a gente passou a constar isso como não mais um custo para nós, mas sim um benefício que nós trazemos. Ai, Antônio, você mencionando essa questão aí dessa mudança, talvez, de cultura, né, dos grandes centros de distribuição para menores centros, mais próximo, né, do local de entrega. Esse talvez é um movimento que tem sido estudado já faz um tempo em termos, acho que, de planejamento urbano, e que a gente, às vezes, a gente tem visto um pouco mais essa mudança hoje no Brasil, né? Porque você pegar os grandes centros, Nova York, Paris, né, as grandes cidades, você tem o mini mercado, a padaria, né? É muito próximo um do outro, e você vê que tem espaço para todo mundo. E no Brasil, a gente sempre teve assim, os mega, hiper supermercados, e daí o deslocamento para você ir até esse. Né? Você começa a perder mobilidade da cidade. Então, você fomentar esses pequenos, não só como centro de distribuição, né, os pequenos mercados, os pequenos restaurantes, aquelas coisas de bairro, para você não precisar mais se deslocar, a sua vida passa a ser naquele bairro. Então, a gente talvez, no Brasil, a gente precisa mudar um pouco a cultura. Eu acho que nos Estados Unidos, a gente importa um pouco essa cultura americana também, dos grandes deslocamentos, né? Mas pensar um pouco mais em otimizar essa questão. E daí, vou te fazer uma pergunta, né? Assim, que às vezes é uma pergunta que o consumidor acaba fazendo numa questão aí, quando for comprar um produto, alguma coisa, né? Você acha que esse investimento, né? Essa questão do ESG sendo aplicado também para a logística, né? Você vê um aumento no valor dessa questão do e-commerce indiretamente para o consumidor final, ou é realmente algo que vem para ficar, não tem escolha, e de repente até vai baratear e não agregar valor? Não, eu acho que eu não entendi muito, mas deixa eu ver se eu te respondo. O agregar valor em termos assim, desculpa, aumento de preço, tá, para o consumidor final. Não. Bom, vamos lá. Bom, não existe, aí tem um detalhe importante, a massa crítica reduz custos. Quando você começa a estudar, você fala assim, eu ponho um ponto avançado, isso que você está falando. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, no ar. Você acha que existe muitas farmácias?
Existe, não existe? Você Existe. anda no seu bloco, eu não sei onde você mora, mas se você andar no seu bloco e não achar pelo menos 4 farmácias, ou você está lá separado do mundo, tal. Aí você fala, poxa, o que é? Os caras estão ficando loucos? Tem uma farmácia em frente à outra. Porque farmácia está se tornando pick-up point. Né? Tem Então, tudo, né? você hoje compra remédio e em 1 hora está na sua casa. Porque remédio é a primeira necessidade. E não paga nada mais por isso. Por quê? Porque houve uma rede monstruosa de farmácia sendo construída. Então, o que eu queria, assim, primeiro nós vamos passar a ser consciente. Você precisa mesmo someday delivery? Você precisa. Hoje o mundo começa a questionar isso. Uhum. Né? No Brasil, nós tínhamos uma desconfiança. Se você lembrar, 1 ano atrás, você comprava uma coisa e o cara te falava 20, 25 dias úteis. E aí atrasava mais 5, aí você achava que não ia chegar, aí você pensava em bloquear o teu cartão porque você já pagou, aquela coisa. Aí, de repente, você começou a descobrir hoje quem é quem, né? Que te entrega rápido e tal. Isso é um processo educativo. Quando esse processo ele tiver assimilado, que ele já está nos grandes centros bastante bem assimilado, você passa a questionar se você precisa de someday delivery. Você precisa comprar e ter no mesmo dia na sua casa? De repente não. Então, você terá, como você tem lá fora, as opções. Ah, você quer em 1 hora, então você paga por isso. Você quer em 2 horas. Se você quer normal, são 3 dias úteis, você não paga nada. Então, o que veio para ficar. Eu creio na seguinte coisa: aquilo também que é loja física vai continuar existindo. Por quê? Por 2 razões. É um pick-up point também, você pode ir lá retirar, ou é um ponto de delivery. A Magazine Luiza, estou dando exemplo, porque falo o tempo todo, se você em São Paulo comprar até às 11 da manhã, você tem no mesmo dia na sua casa. Sabe? Inclusive aparelhos de grande porte. O que eu quero dizer assim, você quer isso? Talvez hoje isso aí seja uma ferramenta de marketing dela. Mas nós estamos acostumando com quem é quem. Nós hoje já nos predispomos a esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nós não temos aquela. Então, o mundo está sendo educado. Eu creio que daqui para frente, eu para frente é 5 anos, porque o mundo está mudando muito rápido. Daqui para frente você vai ter um misto entre lojas físicas e lojas Virtuais, né? Esse virtuais. e-commerce. No e-commerce. E eles são casados. Mas esse misto vai continuar existindo, vai continuar se fortalecendo e, tendencialmente, reduzindo o custo. Aí eu dou um número para você verdadeiro. A logística no Brasil, ela custa 12% do preço de venda. Então, se você compra um carro de 50 mil reais, você paga 6 mil reais de logística. Isso é verídico. Nos Estados Unidos, você paga menos da metade. Quando você vai para os outros objetos e que começam a ter significância no Brasil, você está reduzindo o seu custo logístico, porque você não precisa mais de grandes estoques na ponta e assim por diante. Então, veio para ficar, os custos serão reduzidos e serão muito mais alinhados aos nossos compliance de ESG. Muito mais alinhados. Porque isso não tem volta também. Porque o público paga a mais por isso ou não? Nem tanto. Uma parcela muito pequenininha paga, mas uma parcela significativa, influenciadora. Então, você vai pagar um pouco a mais? Vai. Você vai, mas em contrapartida, você vai com certeza pagar menos pelo contexto geral. Mas sabe que uma outra pergunta que eu ia te fazer era justamente isso, né? Se o consumidor, de repente, você entende que ele está preparado para levar em consideração essas questões de boas práticas, do ESG e tudo mais, ao adquirir bens e serviços, né? Ou a escolha da plataforma aí de e-commerce, né? Do sistema de logística e tudo mais. Eu acho que uma coisa que você colocou é essencial, né? A gente começar a diferenciar quem que entrega, velocidade, quem que cumpre, e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa
que todo mundo tem feito a sua lição de casa, né? E a questão talvez aí de repente, começar a fazer escolhas também pensando nessas boas práticas sociais, ambientais, de governança. Você acha que com o tempo isso é um caminho que vai acontecer? Não tenho a menor dúvida. Eu vejo grupos e grupos crescendo. Por exemplo, você não compra nada de quem usa mão de obra dita escravo. Uhum. E você vê que as empresas estão se preocupando tanto com isso hoje, que elas olham a cadeia. Eu vi listas de empresas que já usaram mão de obra escrava, seja na Coreia, seja no Vietnã, seja no Brasil, na qual tem um contingente enorme de pessoas, incluindo no Brasil, que não compram mais dessas empresas. Sabe? E isso eu tenho visto assim, impressionante como cresce essa coisa de falar, esse cara explora menores para botar um tênis na minha casa, então eu não compro o tênis dele, eu vou comprar o tênis de outro. Então, eu acho que o público... vamos deixar um pouco de lado a situação brasileira, porque a situação brasileira é muito ruim, né? Um país com 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza não pode ter muita aspiração. Ele quer comer, ele não quer comprar quase, ele comprou, né? Mas a gente caminha para ter a mesma prática que existe no resto do mundo. Os Estados Unidos são os países o país mais gastão, em todo sentido, né? Eles têm 4 carros, eles poluem mais, eles fazem... Porque eles acostumaram com isso. Ele é um país muito grande, cheio de riquezas, e acostumou a isso. Se você olha a Alemanha, se você olha a França, que você viu, você vê que essa consciência está muito mais tomada. Muito mais assumida do que está em qualquer lugar do mundo. O Brasil, eu não tenho dúvida, caminha para isso. Quem não tiver esse tipo de consciência, e aquilo que eu falei, e quem não se digitalizar para poder ajudar a ter essa consciência, vai morrer. Não, e você mencionou uma coisa, né, que é muito bacana também, a questão da embalagem, né, que você estava falando da logística reversa, você falou da embalagem e tudo mais. E realmente, no Brasil, a gente ainda tem a cultura de que precisa pegar no refil, né? Estados Unidos é muito pior, né? Porque tudo vem em embalagem, mais embalagem. E a Europa a gente já não tem essa cultura, né? Pelo contrário, eles querem se desfazer. Imagina, sair do supermercado largando as embalagens ali, porque eu não quero levar embalagem para minha casa, né? O meu recipiente de lixo é de determinado tamanho e o que eu gerar tem que caber ali, porque senão eu pago a mais. Então, é uma cultura completamente diferente e faz você mudar culturalmente, né, os seus hábitos, porque senão eu vou ser taxado a mais, eu tenho uma responsabilidade a mais. Então, é interessante a gente parar e pensar, né, esses comportamentos e o quanto isso acaba impactando em termos de questões de proteção ambiental, pegada em termos de carbono e tudo mais, né? Realmente é bem interessante. Renata, eu conto uma coisinha para você. Eu estive algumas vezes na minha vida na África. Na África de verdade, eu não fui para a África do Sul. Fui a trabalho, eu fui para a Nigéria, por exemplo, que é um país riquíssimo, autossuficiente, grande produtor de petróleo, mas com disparidade social monstro. O que eu vi de computadores eletrônicos que navios e navios trazem do resto do mundo e depositam lá, eu não acreditava nisso. A última vez que eu fui fazem 4 anos. Eu vi montanhas e montanhas de computadores, de coisas que eles não sabem o que fazer com aquilo, e o mundo descartava ali. O mundo, primeiro mundo. Hoje, você vê um país fazendo muito isso, que é a própria China, que ela descarta dela pelo mundo. Mas essa consciência, e aí você fala, cadê ISD aqui? Porque você tira da sua base e joga para qualquer lugar no mundo, em vez de reciclar e tal. Hoje, eu creio que isso não cabe mais, porque as pessoas estão falando, o mundo está falando de quem faz isso. Então, você falou uma coisa que é interessante. O primeiro lugar mais sensível seu é seu bolso. Você descarta mais que 2 litros por semana? Beleza, minha filha, só que você vai pagar mais. Porque o caminhão vai ter que ter mais.
mais peso para poder carregar, para poder levar para o reciclador e assim por diante. Quando você começa a ter essa consciência, ela entra naquilo que eu chamo de consciência circular. Ela vai e volta e bate em você. Uhum. Ou você faz isso, ou você toma essas coisas, ou você está alienado do mundo. Eu acho que a pior coisa que tem é você estar alienado, né? Não, com certeza. Com certeza. Antônio, sim, nunca imaginei que uma conversa sobre logística e ESG a gente fosse, né, falar sobre tanto, e acho que tem muito mais ainda para a gente conversar. Com certeza. Mas para a gente, né, preciso finalizar até aqui por conta do horário. Que mensagem você deixaria aqui para a nossa audiência? Nós não temos o lado B, nós só temos o lado A. Você não tem a segunda alternativa. Creia nisso, monte seu próprio objetivo e passe a trabalhar nisso. Porque o mundo que você quer deixar não é o seu. O meu deixaram para mim, eu herdei, e o que eu estou deixando, infelizmente, é pior daquilo que eu recebi. Eu acho que a nossa consciência é melhorar aquilo que nós possamos melhorar para os nossos filhos e netos. Uhum. Então, nós não temos alternativa B, pensemos na A com muita seriedade. É isso mesmo. Você sabe que há uns anos atrás eu li um texto do James Lovelock, que é um britânico, né, cientista, aí voltado para a área ambiental e tudo mais, e ele fazia uma análise em relação aos tipos de energia. E para mim foi meio impactante isso, porque ele falava justamente isso. Nós não temos 50 anos, né? Nós não temos um plano B. Então, o que a gente pode fazer para reverter essa questão do aquecimento global de forma muito rápida? Porque não dá para ficar queimando combustível fóssil, por mais que se fale que a energia nuclear é uma energia que traz um risco, mas talvez, né, dentro do que existe, é o que mais rápido dá para a gente gerar a chave em termos de continuar com esse padrão de vida que a gente tem, com as comodidades que a gente tem, que essa vida moderna nos trouxe, que é um consumo grande, né, de energia no fim das contas. Então, assim, a forma que a gente poderia manter esse nosso estilo de vida sem impactar muito o meio ambiente seria a energia nuclear, que é o que ele colocava. Uhum. Que não existe um plano B, né? Não existe tentar maquiar as coisas, que na verdade o que o homem tem tentado fazer é maquiar outras fontes alternativas, mas que não vai trazer a redução que a gente precisa. Então, assim, para mim, quando eu estava lendo esse texto, foi um choque, né? Porque a gente tem uma imagem muito ruim da energia nuclear por conta de Chernobyl, né? E outros acidentes um pouco mais recentes. Mas, e aí, né? Se a gente não tem tempo suficiente para combater, então como que a gente lida com o problema, né? Talvez seja isso, encarando de frente. Apesar que hoje nós temos soluções como a fotovoltaica, né, eólicas e assim por diante. O problema da energia nuclear é um só, é o descarte. São os tambores que sobem onde você põe essa desgraça, né? Porque ele é para o resto da vida. Então, se todo mundo começasse a usar energia nuclear, você não tinha onde colocar. E não adianta mandar mais para a África, não, pelo amor de Deus. Não adianta. Então, é isso aí. É um pouco disso. Não, mas muito bacana. Obrigada, Antônio, pela sua participação no programa de hoje. Foi muito bacana essa nossa conversa sobre logística, as questões ambientais. No programa de hoje, eu conversei com Antônio Wróblewski. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.